Boa noite aos irmãos e amigos da Igreja Batista Nova Aliança em Taubaté. Nós estamos aqui para mais um culto, online. Nosso objetivo aí na pregação da Palavra de Deus, começando hoje uma nova série aí de 3 mensagens aí no livro de Josué. Nós vamos orar e logo vamos para a Palavra do Senhor hoje, pregando aí a Palavra do Senhor, né? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós estamos aqui reunidos por confiarmos no nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. E no nome do nosso Senhor é que nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja nesse momento com cada pessoa que está sofrendo, lutando com esse vírus, Senhor Deus. Temos irmãos e irmãs em Cristo, pessoas também que não têm ao Senhor Jesus como Senhor de suas vidas ainda. E nós oramos nesse momento, pedindo que o Senhor cuide de cada vida, Senhor Deus. Que o Senhor repreenda essa enfermidade, que o Senhor restaure a saúde, bem como o Senhor conforte os corações das pessoas, das famílias, Senhor Deus, que perderam entes queridos por conta dessa doença transmitida por esse vírus, ou mesmo em outras situações, Senhor Deus. Nós temos recebido notícias tristes, e nós nos unimos a essas famílias, pedindo ao Senhor que o Consolador, o Espírito do Senhor, possa consolar, possa confortar cada coração. E abençoe-nos agora, Senhor Deus, na palavra do Senhor, que através do Espírito do Senhor nós possamos dela aprender e aplicarmos em nossas vidas, e com isso honrarmos e glorificarmos o Senhor a cada dia. Se conosco, ó Pai, nós oramos por isso, desde já agradecidos e confiados no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome dele oramos. Amém. Eu convido a você, meu irmão, minha irmã em Cristo, a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 5. Nós vamos ler aqui uma passagem da palavra de Deus, que está aí no livro de Josué, capítulo 5, que diz assim, a partir do versículo 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E você já conhece a história aqui, do livro aí, de Josué, que conta a batalha, de Jericó ali, e como o muro daquela cidade,
né, caiu por terra. Hoje nós estamos, então, na primeira de 3 mensagens aí, falando sobre derrubando as muralhas. E essas mensagens são baseadas na história de Josué, né, e nessa batalha aqui contra Jericó, né. Hoje nós temos aqui, né, o título dizendo que um lugar difícil pode ser um lugar santo, pode se tornar um lugar santo. Eu não sei se você percebeu, no versículo 15 aí, onde essa pessoa que Josué, né, encontra a caminho de Jericó, ela está com uma espada desembainhada, né, uma espada nua, diz aí, e ele pergunta, né, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E quando aquele homem lá diz que está com essa espada, ele diz assim, não, quer dizer, eu não sou nem dos seus, nem dos inimigos. Eu não estou nem ao seu lado, nem ao lado do inimigo. Ele diz para Josué, tire as suas sandálias, porque o lugar onde você está é terra santa. Né? Então, um lugar difícil era aquele em que Josué se encontrava, uma batalha iria se desenrolar ali, né, por 7 dias, e mesmo se você tinha ali um lugar que, como disse aquele homem, era um lugar santo, um lugar separado para Deus, né? Quando nós pensamos em lugar sagrado, o que vem à nossa imagem, né? A nossa mente aqui? Qual é a imagem que vem à nossa mente? Bem, nós podemos pensar em primeiro lugar que é um lugar onde Deus está presente, que é um lugar que Deus usará, né, o seu poder ali. É um lugar onde Deus estará no comando de todas as circunstâncias. E também, né, é um lugar onde Deus obtém aí a sua glória. E quando você junta tudo isso, né, nessa experiência aqui que nós estamos tendo, talvez você me dirá, ou as pessoas me dirão, né, nós diremos, vamos dizer assim, que nós estamos num momento muito difícil, nós estamos num lugar difícil. Nós olhamos o nosso país e mais de 400 mil pessoas já morreram por conta dessa doença, dessa enfermidade. Mas hoje nós precisamos crer e declarar, né, no nome do nosso Senhor, que nós estamos num lugar difícil, mas ao mesmo tempo nós estamos num lugar onde Deus pode atuar, Deus pode operar e fazer maravilhas, né? E mesmo nesse lugar difícil, então ele se tornar um lugar santo, um lugar separado para Deus. Quando nós olhamos aqui o livro de Josué, nós vemos que esses versículos que nós acabamos de ler, os capítulos, né, que vêm antes dele, que virão após ele, esses versículos também, estão mostrando na vida de Josué um momento de transição, um momento em que as coisas provavelmente nunca mais serão as mesmas para Josué e todo aquele povo ali. Os israelitas, eles foram escravos ali no Egito por 400 anos. Veja que eles escaparam do Egito, né, há 40 anos antes. Eles estão vagando ali no deserto por 40 anos, sem um lar permanente. Moisés, o líder que conduziu tudo isso, né, aquele que tirou-os do Egito ali, e os trouxe para o deserto, acaba de morrer. E Josué agora é o novo líder. E Deus está liderando o povo, né, e falando com eles, e dizendo a eles, não, ó, é hora de atravessar o Rio Jordão. É hora de possuir a terra que o Senhor prometeu a Abraão. Então, este é o seu momento, este é o seu momento de transição, momento de entrar, momento de ir para a batalha, de conquistar a terra. Então, foi um momento de grande expectativa, também foi um momento de grande oposição, um momento de grande dificuldade. Por quê? Porque já existiam pessoas naquela terra. E essas pessoas não queriam que os israelitas entrassem naquela terra. Nós vimos isso aqui, né? A cidade de Jericó, ela ficou fechada, ela se calou, ela estava trancada.
ali, porque não queriam que os israelitas entrassem ali. Então, era um lugar difícil, mas era um lugar também santo, um lugar sagrado. Era um lugar sagrado porque Deus estava com eles ali. Era um lugar santo porque Deus estava prestes a usar as dificuldades que eles enfrentavam e ele iria conceder a eles a vitória naquela situação toda. Então, Deus estava prestes a trabalhar naquela situação. Era um lugar santo porque Deus é quem ia ficar com toda a glória por tudo que acontecesse ali. E eu pergunto para você, como é que você lida com a transição? Eu vejo que muitas pessoas, elas gostam de coisas novas, né? O senhor gosta aí de um novo emprego, uma nova casa, né? Um novo lugar, né? E aqui está aquele povo lá, está naquela jornada do velho para o novo, né? Algumas pessoas, elas adoram a expectativa de ir de um lugar para o outro, adoram essa transição, né? Só que o problema é que em cada transição, em cada turno, existem obstáculos, sempre tem obstáculos, né? Existe sempre oposição. E isso aqui era verdade para Josué. Quando nós olhamos aqui, né, essa era a verdade, Josué, era a verdade dos israelitas ali, era verdade para eles o fato de que eles um dia foram escravos, agora eles precisam aprender a viver como filhos ali, né? Eles são sobreviventes, têm que aprender agora a serem moradores da terra, colonos, mas quando você olha tudo aqui, né, e aplicando para a nossa vida, nós estamos também numa temporada de transição, nós estamos mudando de um lugar para outro. Né? As pessoas estão dizendo assim que existe um novo normal, ou seja, as coisas nunca mais serão as mesmas novamente. Muitas pessoas estão falando sobre isso por aí, né? Agora, muito do que essas pessoas estão dizendo, muito do que essas pessoas estão pensando, né? Estão aí no terreno da especulação, porque ninguém sabe, na verdade, o futuro. Nós não sabemos, mas nós podemos dizer que nós estamos num momento de transição. E aqui na história de Josué, né? Quando você olha dos capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, esses capítulos, eles falam poderosamente, né, daquele momento de Josué que estava vivendo a transição, como também nos ensina algumas coisas para nós que estamos vivendo esse momento agora. É um momento de transição para eles, assim como é um momento de transição para cada um de nós também. É um momento cheio de obstáculos, é um momento que vai ser preenchido com paredes que ficam em nosso caminho, muralhas. Às vezes posso dizer que são muralhas literais, como aquelas paredes lá de Jericó, que eles iriam enfrentar. Só que à medida que nós passamos, né, nós vamos ver que esses muros fortificados, né, como eram aqueles muros da cidade ali, irão cair, né, serão derrubados aí por Deus. Como Josué com aqueles muros fortificados, com aqueles soldados ali, né, caíram por terra. E eu posso dizer para você o seguinte, que para muitas pessoas o momento que nós estamos passando é um momento assim de muito medo. Algumas pessoas estão até pensando no futuro, né? Animadas com possibilidade de mudanças, estão antecipando essas mudanças, mas outras pessoas estão com medo, né? Pessoas que têm medo de mudança. Essa é a resposta humana aí. Nós somos diferentes, nós respondemos de maneira diferente. Então, em momentos de mudança, em momentos de transições, nós nos sentimos sobrecarregados. Nós podemos nos sentir mal equipados, né? Mal preparados para lidar aí com tudo que está acontecendo, com tudo que está sendo colocado em nossas mãos. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus está conosco. Então, nós estamos também no momento do agir de Deus. É um lugar difícil, né? Como era lá para os filhos de Israel, mas era um lugar santo para eles. É um momento difícil para cada um de nós, mas é um momento de Deus atuar, de Deus ser honrado, ser glorificado.
por tudo, né? Porque Deus está sempre presente, e Deus está atuando, e Deus é quem finalmente terá a honra e a glória por tudo que acontecer. E nessa história aqui, Deus começa a falar com Josué. Ele não está sozinho como líder. O povo não está sozinho como povo de Deus. Deus está com eles ali. E ele começa a guiá-los. A sua presença está lá com eles. E Deus está conduzindo. Nós podemos ver pelo menos 3 coisas aqui que Deus começa a ensinar para Josué. Quando ele começa a caminhar por esse momento de transição, quando ele começa a andar com Deus, e veja que Deus está andando com ele por esse lugar difícil, né? E chega aqui a um lugar sagrado. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender é que nós precisamos continuar confiando, crendo em Deus. Por que nós precisamos continuar confiando em Deus? Porque as batalhas dão origem a uma nova fé. Eu não sei se você algum dia já pediu ao Senhor, né, por mais fé. E quando nós pedimos por mais fé, né, o Senhor geralmente nos dá mais batalhas, mais dificuldades. E será que nós aceitamos isso? Porque Deus pode chegar e dizer assim, olha, eu tenho possibilidade de ajudar você a ter mais fé, mas mais batalhas virão para produzir essa fé. Eu não sei como aceitar essas probabilidades, né? Nós somos difíceis, porque nós muitas vezes não queremos batalhas, mas uma coisa que nós podemos ter certeza com essa história de Josué, assim, é que as batalhas produzem fé. Então nós precisamos saber que isso aqui é verdade. Quando nós enfrentamos oposição, quando nós enfrentamos situações difíceis em nossas vidas, esses elementos, né, eles têm o potencial para aumentar a nossa fé. Você conhece a história de Jericó, eles tinham que caminhar ali, ó, como diz no capítulo 6 de Josué, versículo 3, eles rodeariam a cidade, cercando-a uma vez e fazendo isso por 6 dias. Aí você olha no versículo 4, diz, 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas, e será que tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Toda vez que Deus se move, o inimigo resiste. Toda vez que Deus quer levar o seu povo adiante, há obstáculos, há oposição. Só que esses obstáculos e essa oposição são oportunidades para Deus agir. Você só tem que olhar e crer, né? Quando existe uma batalha, quando tem um forte, né, no seu caminho, quando alguma coisa está dizendo a você não, né, você não vai conseguir, então isso significa que você está à beira de alguma coisa que tem significado. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que realmente nós reconhecemos um milagre quando nós estamos no meio dele. O nosso problema é que quando nós lemos essa história aqui, nós sabemos como ela termina. Você sabe que Josué iria ali fazer aquilo que Deus mandou, o povo ia rodear a cidade por 6 dias, no 7º dia rodearia 7 vezes, tocariam a trombeta, né, os sacerdotes, o povo gritaria, a muralha cairia. Você já sabe disso. Só que Josué não sabia. Nós sabemos que Deus ia ter toda a glória, que as paredes de maneira sobrenatural cairiam, que os exércitos entrariam e lutariam lá e venceriam, mas Josué não sabia nada disso. Tudo que Josué sabia é que ele precisava continuar confiando. Ele deveria continuar confiando e a batalha então produziria o que é uma nova fé. Você lembra o que Deus falou para Josué no primeiro capítulo? Volte lá para o primeiro capítulo
Josué, versículo 8, diz assim, versículo 7, então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Quando você olha aqui, né, nessa situação, versículo 6, ele falou, né, também, esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, Deus estava falando para Josué no primeiro capítulo que ele precisava ser forte, que ele precisava ser corajoso. E como é que Josué estava se sentindo ali naquele primeiro capítulo? Ele sente, né, o seu herói, vamos dizer assim, acaba de morrer. Ele se sente mal, né, preparado, mal equipado, está sobrecarregado, talvez até traumatizado com aquela situação de ter conduzido todo aquele povo ali, sente sozinho, sente medo. E Deus fala para ele, você precisa ser forte e corajoso, Josué. Né, como ele disse aí no versículo 6 do capítulo 1. Aí quando ele, no versículo 7 ele repete, e agora nós chegamos aqui, né, Josué, seja forte e muito corajoso. Então Deus enfatiza isso, não apenas ser forte e corajoso, mas ser forte e muito corajoso. Porque você vai liderar, Josué, essas pessoas, e você está escutando, então, Deus encorajando sobre o que ele está prestes a acontecer. Então, Josué, né, tem aqui o versículo 9 do capítulo 1, diz, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sabe? Você não acha, não pense, talvez, que isso seja uma palavra para cada um de nós hoje? Que nós devemos ser fortes, nós devemos ser corajosos, muito corajosos, porque Deus está conosco. A batalha é difícil, mas a batalha é uma oportunidade para uma nova revelação de quem Deus é na nossa vida. Então, é um terreno fértil aqui para uma nova fé. E quando você olha aí no capítulo 1, Deus fala para Josué que ele estará com ele, que não deixará, nem abandonará Josué. Sabe, quando chega no capítulo 3 do livro de Josué, Deus diz a Josué, consagre-se. E falou assim, diga às pessoas também que elas se consagrem, porque amanhã eu vou fazer coisas incríveis. E quando você chega no período, né, naquele dia que Deus tinha falado, Josué se depara com um rio cheio, né, transbordando. E logo em seguida teria uma cidade fortificada. E Josué estava prestes a ver Deus atuando ali, e através da atuação de Deus, a fé de Josué cresceria. Então, a primeira coisa, no meio dessa situação toda que nós estamos vivendo, no meio dessa pandemia, nós precisamos continuar confiando que Deus vai agir, Deus vai atuar, Deus vai fazer milagres, Deus vai restaurar a vida das pessoas. E aí, quando nós olhamos para a história de Josué, em segundo lugar, Deus fala com Josué para ele continuar confiando e se movimentando. Ele precisa se movimentar, né? Continue se movendo, porque as batalhas dão à luz novos lugares. Né? Eles estão passando de sobreviventes para colonizadores agora daquela terra, de andarilhos para residentes naquela terra, e esta era a terra prometida, e esta era a hora de entrar, eles começam então a se estabelecer, eles começam a ocupar essa terra, não mais apenas vagando por aí em um deserto. Então Deus diz, está na hora, é hora de atravessar. E eu pergunto, será que essa é a hora em nossas vidas? Será que essa é a hora na minha vida? É a hora de alguma coisa? Ou seja, será que nós acreditamos que é a hora de Deus fazer algo incrível entre nós? O primeiro obstáculo para Josué foi o rio, aquele rio transbordando, inundando tudo. Mas então ele iria enfrentar, logo em seguida, Jericó, quando tentava viajar para o interior. Ele ia enfrentar uma cidade fortificada, cidade que estava guardada, as escrituras.
Quando você olha o capítulo 6, versículo 1, né? Olha aí. Capítulo 6, versículo 1 diz, ora Jericó estava rigorosamente fechada. Por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. E aí você olha na situação, Jericó ficou assim por causa dos israelitas. Ela foi fortemente fortificada. É uma das cidades mais antigas do mundo, né? Tem provas arqueológicas aí que mostram que ela foi habitada por 11 mil anos, né? Pelo menos o que eles dizem. Jericó estava trancada. Nada entrando, nada saindo. Pergunto, parece familiar para você? Nada entrando, nada saindo. Só que tem uma coisa, eles não podem bloquear a ação de Deus. Sabe, você pode até fechar a igreja, o edifício, mas você não pode parar os propósitos de Deus. Enquanto nós continuamos confiando, enquanto nós continuamos andando, nós vemos os propósitos de Deus avançando. E é por isso que nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos continuar seguindo em frente, porque o movimento, né, o avanço dos relacionamentos, né, quando você avança, você descobre que existem pessoas que vêm, né, com você nessa jornada, e você encontra os seus parceiros nessa corrida, e você, né, e o seu parceiro aí, o seu amigo, seja lá no seu trabalho, onde você estuda, onde você está, né, começam a caminhar aí com você nessa jornada. Quando você olha em Amós 3,3, diz, como andarão dois juntos se não tiver entre eles acordo? Difícil, né? Josué fez as coisas de forma diferente de Moisés. Quando Moisés estava saindo do Egito, o que ele fez? Ele mandou 12 espias para a terra aqui. E quando os espias voltaram, você lembra lá que 10 daqueles espias, né, dos espiões ali, eles foram negativos, somente 2 foram positivos. E aí quando você olha agora no caso de Josué, né, ele fez as coisas diferentes. Ele mandou 2 espias, né, enviou-os em segredo. Quando eles voltaram, né, ele não os colocou na frente de todas as pessoas. Elas foram falar com Josué, essas pessoas, porque ele era o líder. E um líder com confiança, cheio de fé, cheio de visão. E esse líder aqui, né, ele poderia depois ficar na frente do povo e dizer, olha, consagrem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus vai fazer grandes coisas. Então ele não ia cometer o mesmo erro ali que Moisés tinha cometido. Ele ia realmente se levantar e dizer, né, e ser um líder que diz, nós podemos fazer isso, nós podemos ir em frente. E hoje, nós queremos dizer a você, tenha cuidado com quem você anda nessa jornada. Tá? Tenha cuidado com quem você quer caminhando com você nessa jornada, porque se você andar com pessoas erradas, você não vai conseguir passar. Esta é a época que você precisa encontrar aquelas pessoas que confiam em Deus, pessoas que são positivas, amigos que são fiéis, irmãos e irmãs em Cristo que vão ajudar você a crescer. Vou dizer assim, que são vozes positivas e não negativas, para não pararmos no meio do caminho, mas nós continuarmos caminhando. Olha em Josué capítulo 4, versos 1, 2 e 3. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo, tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Então Deus falou, né, olha,
vocês não vão apenas atravessar o Jordão. Vocês vão parar lá no meio, vão tirar algo do meio dele. E sabe, é exatamente o que nós vamos fazer nesse momento também. O que é exatamente, né, aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas? Nós vamos crescer individualmente, né? Nós vamos crescer como igreja, como irmãos e irmãs em Cristo, né, com conexões mais fortes. As nossas práticas vão mudar, mas serão boas, né, de uma maneira que causará crescimento e trará vida para as outras pessoas, como para nós também. Nós vamos nos encontrar em um novo lugar, e nós descobriremos isso quando nós chegarmos a este novo lugar. É interessante porque eles pegaram coisas, né, daquele antigo lugar em que eles estavam, lá no meio do rio. E nós sempre vamos levar algumas coisas, aquelas coisas que são boas. Então nós vamos continuar confiando, nós vamos continuar nos movimentando, porque as batalhas dão origem a novos lugares. Então, veja bem aqui as lições. Continue confiando, continue caminhando. E a última que nós queremos ver hoje é continue se rendendo. Quando você para aqui, né, continue se rendendo, porque as batalhas, elas dão origem a decisões claras e novas, né? Quando você olha aí Josué 5, versos 13 a 15, diz: e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Quando você olha aqui, né? Imagine você caminhar em direção a uma cidade que você não tem ideia do que você vai fazer lá, como você vai superar. A primeira decisão de Josué aqui é lutar. E ele vê um homem com uma espada desembainhada ali, né? E ele disse: eu vou lutar. Só que nós vamos ficar aqui felizes, porque Josué escolheu, né, não lutar naquele dia ali com aquele homem, mas ele escolheu adorar, né? Então ele escolheu aqui a rendição. E aqui isso nos traz lições também importantes, porque quantos de nós, né, escolhemos em nossas vidas lutar com Deus ou contra Deus? Alguns escolhem resistir a Deus, resistir à palavra de Deus, resistir ao que Deus quer fazer na nossa vida. Eu vou dizer para você: baixe a sua espada e escolha a rendição, a adoração. Você lembra quando nós falamos sobre o lugar santo, o lugar difícil que se torna santo? Uma das definições ali é que é o lugar onde Deus obtém a glória. Quando nós escolhemos adoração, quando nós nos rendemos, quando a pessoa escolhe entregar a sua vida, né, a Deus, existem algumas coisas que nós não podemos fazer. Há coisas que nós não podemos controlar. E muitas vezes nós nos preocupamos com essas coisas que estão fora do nosso controle. Nós controlamos as coisas que nós não escolhemos. E muitas vezes nós não tínhamos opções, né, em torno dessas coisas. Nós não temos controle sobre as circunstâncias. Nós não temos
controle, nós não temos poder para mudar as circunstâncias. O que nós podemos escolher hoje? Adorar a Deus. Vou dizer para você, tire a sua sandália, como Josué fez. A terra é santa, é um lugar separado para Deus. Sabe, quando você escolhe a adoração, a rendição, nós deixamos Deus obter a glória por tudo aquilo que acontece. Então nós não temos que fingir ser algo que nós não somos. Nós podemos escolher adorar. E nós podemos deixar Deus ser o herói da nossa história. Não estou preocupado em ser o herói da minha história. Não estou preocupado em ser a pessoa que vai fazer diferente na vida da Igreja Batista Nova Aliança. Não, eu sei que eu não posso ser também. Mas eu sei que o meu Deus, que o nosso Deus é aquele que vai fazer a diferença na Igreja Batista Nova Aliança. Sempre será assim. Olha a história da Igreja Batista Nova Aliança desde o começo, você verá que é sempre Deus à frente. Não é o ser humano fazendo qualquer coisa lá, mas é Deus fazendo. Por nós não poderíamos ter o nosso local lá, ter comprado aquele terreno, ter construído, e agora restaurar, né? Porque nós não estamos usando, nós vamos ter que reformar, depois construir o templo. Mas se você pensa que é você, que sou eu, que somos nós que estamos fazendo, não, é Deus que está fazendo, é Deus que está provendo tudo, e Ele sempre continuará fazendo assim. Quando nós adoramos a Deus, Deus fica com toda a glória. E quando você e eu escolhemos adorar a Deus, escolhemos nos render a Deus, e é isso que acontece, Deus vai receber toda a honra e toda a glória por aquilo que fazemos, aquilo que estamos fazendo. Sabe, nós então paramos de pedir a Deus para estar do nosso lado. Ah, Deus, você está do nosso lado ou está do lado do inimigo? Não, estou de nenhum lado. Eu sou Deus. E é o que o povo de Deus faz? Tira as sandálias, dobra o joelho e adora a Deus. Ah, porque Josué pergunta de que lado você está. Não estou em nenhum dos lados aqui. Não estou do seu lado, não estou do lado inimigo. Eu estou aqui como comandante dos exércitos do Senhor. Agora a pergunta é, Josué, de que lado você está? E eu pergunto para você hoje, de que lado você está? Tá, você vê que quando há uma cidade de Jericó em seu caminho, é bom você saber de que lado você está. Quando há uma cidade fortificada, quando há muros que precisam ser derrubados, você precisa saber de que lado você está. Josué tomou uma decisão que foi clara e foi a melhor naquele momento. No momento em que ele escolheu a rendição, ele tomou a decisão de deixar Deus lutar, Deus operar. E ele tomou a decisão de adorar em vez de lutar contra si mesmo, lutar contra Deus. Ele decidiu dar a Deus a honra e a glória e tirar a pressão até de si mesmo. E tomou a decisão de confiar no poder de Deus dentro dele, em vez de confiar na sua própria força. Quero terminar com um versículo que está em Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Josué tomou a decisão de entregar a sua vida, suas circunstâncias e o seu futuro a Deus. Eu pergunto hoje para você, o que você precisa entregar a Deus hoje? O que você precisa dar a Deus hoje? Eu quero encorajar você a escolher se render e adorar o Senhor. Renda-se ao Senhor. Acredito que há pessoas que talvez estejam ouvindo as mensagens, estão assistindo e de repente não se entregaram.
Hoje é o seu dia para entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se ainda não fez. E se você já fez, mas está tentando lutar com suas forças no meio de toda essa pandemia, no meio de toda essa situação, renda-se, ajoelhe-se diante do Senhor e adore ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não tenho força para lutar contra isso, mas eu sei que o Senhor tem. E o Senhor vai derrubar esse muro, essa muralha, e o Senhor vai dar vitória. Eu confio no Senhor. E a honra e a glória é toda do Senhor. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando. Se Ele permitir, nós teremos mais 2 mensagens falando sobre isso. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, hoje a lição para as nossas vidas é essa. Nós não podemos derrubar a muralha por nós mesmos. Nós sabemos que o lugar é difícil, mas que o Senhor pode tornar esse lugar difícil num lugar santo, um lugar separado para o Senhor, em que o Senhor atua de maneira sobrenatural e por isso recebe toda a honra e toda a glória, pois só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós oramos nesse momento, agradecidos, porque sabemos que o Senhor fará, o Senhor exercerá o poder do Senhor no meio de tudo isso que está acontecendo hoje em dia. E o Senhor dará vitória a todo aquele que continua confiando, que continua se movimentando e que continua se rendendo ao Senhor e confiando no Senhor, para que cada coisa aconteça de acordo com a vontade do Senhor e redunde em honra e glória sendo dadas ao Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós agradecemos e oramos nesse momento. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.